Olá, olá. Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Aqui é o canal da FSA Perfumes Naturais. Quem estiver assistindo agora, seja muito bem-vindo. Quem for assistir depois, também seja muito bem-vindo para mais um episódio das nossas conversas perfumadas. Se você está chegando aqui pela primeira vez, as conversas perfumadas são um espaço dentro do canal, espaço semanal, onde eu trago para você temas relevantes para quem está querendo aprender ou para quem já cria perfumes de forma independente. São temas ligados a diversos aspectos da vida de quem cria perfume de uma maneira independente, tanto o perfume que ele é totalmente natural, usando matérias-primas complexas, ou contemplando a adição estratégica de isolados. E aí então, se você tem vontade de aprender esse mundo maravilhoso da perfumaria, as conversas perfumadas são um espaço para você. Então, quem estiver chegando aí, sejam todos bem-vindos para a gente falar de um tema muito interessante, muito importante, aliás, principalmente para quem está começando. E antes de eu começar a falar, eu vou me apresentar, porque sempre tem alguém que é novo, que está chegando pela primeira vez. O meu nome é Elton, eu sou farmacêutico, eu sou professor de perfumaria e criador da FSA Perfumes Naturais. Aqui na FSA são oferecidos cursos e aulas que contemplam a formação e o aperfeiçoamento na perfumaria independente. Amanhã, aliás, vai ter uma aula de aperfeiçoamento muito especial, que o musgo de carvalho, aliás, tem tudo a ver, que é a aula de perfume Fougère. E em breve, ainda esse ano, a gente tem aí novidades muito esperadas para vocês saberem em termos de curso e aula. Certinho? E o tema de hoje é um tema para lá de especial. Boa noite, Nazaré. Tudo bem, querida? E o nome da nossa conversa é Musgo de Carvalho, o Inominável. Aliás, eu estou com o Inominável puro aqui, ó, nesse frasquinho. Deveria estar usando até aqueles trajes especiais, estou brincando. Essa coisa do Inominável é uma brincadeira que eu tenho com uma amiga minha, quando a gente às vezes ficava conversando sobre o musgo de carvalho e todas as questões que tem em torno do musgo de carvalho. A gente brincava que ele era o Inominável, e daí eu resolvi trazer essa brincadeira por causa de tudo isso que tem em torno dessa matéria-prima tão maravilhosa, tão especial, mas tão cheia de questões que realmente que devem ser consideradas. Você que está me vendo aí, você já sentiu o cheiro do musgo de carvalho? Conta aí para mim. Se você já sentiu, se você não sentiu, mas tem curiosidade, conta aí que eu vou adorar saber. Estou com ele aqui puro e estou com ele aqui em solução de trabalho, a 1%, aliás. Depois eu vou falar sobre essa coisa da concentração, só mesmo como curiosidade para começar. Aí se você conhecer, quiser partilhar aí comigo, vai ser um prazer saber, para trazer mais riqueza para a nossa conversa. Eu separei alguns temas, tá bom, gente? E interessante porque essa conversa, embora a gente esteja falando de uma matéria-prima, na verdade é um tema de segurança. Falar de musgo de carvalho é muito mais dentro do tema de segurança do que tema de matéria-prima em si, embora aqui eu vou fazer com você uma interface. Óbvio que eu vou trazer as informações perfumísticas do musgo de carvalho, mas eu não posso deixar de destacar que o musgo de carvalho é de fato um assunto de segurança. Estou vendo aqui, a Nazaré não conhece, mas tem vontade de senti-lo. Já adianto que, independente de tudo que eu vou falar aqui, conhecer o cheiro do musgo de carvalho, pelo menos conhecer, é algo que tem que ser feito para quem gosta de perfumaria, para quem estuda perfumaria. Então, não, Nazaré, é uma coisa que vai ser interessante você mesmo sentir o cheiro. Eu vou começar já esclarecendo uma confusão que costuma acontecer, que eu já vi acontecer, algumas pessoas já falaram isso comigo, e eu ficava sem entender exatamente o que as pessoas queriam dizer. Porque você sabe, né, Elton, o musgo de carvalho foi banido, a gente não pode mais usar. E não é bem assim, não.
O musgo de carvalho, eu já começo, né, já chegando com esse ponto aí. O musgo de carvalho é uma substância restrita, altamente restrita pela IFRA, mas não é uma substância banida. Ele não foi ainda banido como algumas outras substâncias já o foram. O que talvez possa gerar essa confusão, que a gente até entende das pessoas falarem desse banimento, é porque o musgo de carvalho, quando ele está na base de dados da IFRA, ele tem algumas condições específicas, e quando ele não tem essas condições, aí não é interessante realmente usar. Eu vou falar sobre isso também. Mas o musgo de carvalho não foi banido. Ele é altamente restrito, ele não foi banido. Essa é uma confusão que costuma acontecer e eu já queria esclarecer isso. A gente vai lá, se você pegar, eu fui há poucos minutos agora na base de dados da IFRA, só para tirar umas dúvidas de um negócio lá, e tá lá, o musgo de carvalho, ele está presente na base de dados com o seu limite baixíssimo, mas está lá. Então, ele não foi banido. Tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer aí, ok? Mas eu vou chegar nessa parte especificamente. Eu quero falar primeiro, como é um subtema grandemente ligado à questão de segurança, eu preciso trazer para você que dentro da segurança, embora, por exemplo, uma pessoa possa ter uma reação ao material aromático e ao perfume de diversas formas, como, por exemplo, náuseas, dor de cabeça, mas o tipo de reação mais comum que a gente tem, lembrem-se que o nosso foco é o perfume pessoal de base alcoólica. Esse tipo de perfume, que é o mais comum, que a gente conhece e usa, o principal sintoma quando a gente tem aí alguma reação ao perfume é a reação cutânea. Essa reação cutânea então, é uma reação que vai acontecer na pele e ela vão ter 3 tipos de reação cutânea mais comuns no uso de perfume, que são a irritação, a alergia ou sensibilização e a fototoxicidade, os 3 tipos mais importantes. A irritação, ela vai acontecer de uma maneira mais rápida quando uma substância entra em contato com a pele. Um caso típico de material que causa irritação é o óleo essencial de canela. O segundo caso, que é a sensibilização, já é um tipo de reação que depende de contatos sucessivos ao longo do tempo. Ele não acontece ali não antes de desenvolver a alergia. Depois que ela desenvolve, isso já fica uma resposta mais pronta. Mas até desenvolver, eu preciso aí de mais contatos. Um exemplo típico que a gente tem na paleta é o óleo essencial de Ylang Ylang. O musgo de carvalho vai estar aqui também, mas eu queria dar um outro exemplo. O último caso, a fototoxicidade, um tipo de reação que vai acontecer com matérias-primas que têm, por exemplo, furano-cumarinas, como os óleos cítricos obtidos por prensagem a fio e não tem um tratamento posterior que os deixe LFC. São então os 3 tipos de reação que a gente vai ter, com alguns exemplos. Dentro desse grupo, desse trio aí que eu falei de reações, o musgo de carvalho é uma matéria-prima que ele está dentro da categoria de alergênicos, ele tem um potencial alergênico muito alto, e esse potencial alergênico, para poder ser estabelecido essas coisas, esses limites, o limite ele não é estabelecido assim, porque deu vontade de colocar isso, né? Isso aí são feitos estudos científicos e clínicos, e a partir das interações, do modo como é usado, são estabelecidos esses valores, que são as quantidades máximas que eu posso ter no meu perfume finalizado. O musgo de carvalho, a restrição dele está ligada à sensibilização dérmica, ou seja, risco de alergia. Tudo bem até aqui, vocês que estão me vendo? Deixa eu ver um comentário aqui. Aromas de Atena, boa tarde, só conheço o óleo essencial dele, é delicioso. Ô querida, deve ser o absoluto que você está falando, né? Porque eu não conheço óleo essencial de musgo de carvalho, não. Eu acho que é o absoluto que você está falando. É muito maravilhoso mesmo.
Deixa eu só ver se vocês estão... Me falem aí se vocês entenderam, tá? Se vocês entenderam isso que eu quis dizer dessa primeira parte. Obrigado, Thiago. É bom falar desse assunto e como ele tem uma interface aí direta com a minha formação, é uma coisa que dá ainda mais gosto de falar. Esse primeiro ponto eu queria trazer, para aí eu vou falar um pouco do musgo de carvalho, eu vou indo e voltando, tá, gente? Eu vou falar da matéria-prima, vou falar da segurança, falar da matéria-prima, falar da segurança, vai ser esse ping-pong aí dentro do musgo de carvalho, desse tema aí. Agora vamos falar da parte perfumística, que é o que muita gente quer saber, se ainda não sentiu o cheiro do musgo de carvalho, igual a Nazaré que está assistindo a gente, mas vai conhecer ainda. O musgo de carvalho, em termos de onde é extraído o material, ele é um líquen, embora tenha esse nome musgo de carvalho, é um líquen. O líquen ele é uma associação de fungos e algas que pode crescer aí em diversas superfícies. No caso do musgo de carvalho, ele vai crescer no carvalho, daí musgo de carvalho. A espécie que a gente tem aqui é do gênero Evernia, e a espécie é Evernia prunastre, nome bonito, aliás, do musgo de carvalho. A gente tem uma outra espécie do gênero Evernia, que é o Evernia furfurácea, ou, se não me engano, é Usnea furfurácea também, que é o musgo de árvore, mas esse não é o musgo de carvalho. O nosso foco aqui hoje é o musgo de carvalho, Evernia prunastre, então, que é um líquen que vai ser preparado, e tem um passo interessante do preparo que eu estava estudando, que o líquen vai ser colhido, vai ser deixado de molho, em água mesmo, para dar uma amaciada no material. Depois ele vai ser processado e lavado com solvente, e depois vai ter a evaporação do solvente para gerar o concreto, que vai ser tratado naquela ideia clássica de preparação de absoluto mesmo, com álcool, e depois o álcool é evaporado, gerando aí o absoluto de musgo de carvalho. Um primeiro momento de informação sobre a matéria-prima. Dentro das categorias de volatilidade, o musgo de carvalho não apenas é uma das notas de base clássicas da paleta de perfumaria, como também é um fixador muito conhecido. Um fixador que tem um mecanismo típico dentre alguns. A gente tem 3 mecanismos básicos de fixação, e um dos mecanismos é o do musgo de carvalho, que ele não exatamente vai interferir na evaporação dos outros componentes, mas ele tem uma longevidade que atravessa o perfume, e esse efeito acaba trazendo essa ideia da fixação para o perfume. O Thiago está perguntando se é o hexano como solvente. Nesse caso aqui que eu falei especificamente, não é o hexano, tá? É o ciclohexano que é usado nessa pesquisa que eu fiz, mas eu acredito que tenha fabricante que use o hexano também. Na verdade, eu descobri, inclusive, algumas versões que são livres de hexano, mas o pessoal não deixa. Na verdade, é uma bagunça, eu não consegui entender direito o que eles estão querendo dizer com livre de hexano. Se é o processo normal que evapora o hexano e por isso ele está livre, ou se o processo inteiro é livre de hexano. Eu já vasculhei, eu ainda não encontrei essa informação, tá? Para poder dar mais detalhes. Certinho? Bom, musgo de carvalho, então, nota de base com ação fixadora, e dentro das facetas olfativas, como que é aí o aroma do musgo de carvalho? Como que ele é categorizado? Olha só, tem um dos lugares que a gente mais coloca o musgo de carvalho na paleta é junto com as notas terrosas amadeiradas, porque o lado terroso e amadeirado ele aparece no cheiro do musgo de carvalho. Mas se tem uma coisa que eu concordo com as diversas referências que eu já li, e se você conhece o cheiro do musgo de carvalho, eu imagino que você também vai concordar. Não sei o que você vai achar. Gente, o musgo de carvalho é musgo de carvalho. Assim, ele é o cheiro do musgo de carvalho. Fica difícil colocar o musgo de carvalho dentro de algum lugar.
embora a gente consiga de fato perceber, tem uma palavra que eu vi que eu achei ela extremamente apropriada se a gente fosse pensar numa faceta específica para o musgo, que é o termo agreste. Aí eu não sei quem está me vendo aí se acha essa ideia interessante. Eu coloco o musgo de carvalho dentro da minha paleta na aba dos terrosos, terroso amadeirado para ser mais específico. O musgo de carvalho ele vai trazer com o cheiro dele, é um cheiro, primeiro que é um cheiro único, é um cheiro inigualável, é um cheiro sofisticado, é um cheiro que tem um lado seco, tem um lado amadeirado, tem um lado meio terroso. Ele traz para mim muito, não sei para você, ele traz para mim muito aquela ideia da floresta mesmo, do chão de floresta. Hoje mesmo eu estava sentindo o cheiro, me veio muito clara aquela imagem de um tronco. Eu acho que foi a Mônica Rossetto que falou, eu achei muito legal o que ela tinha falado, que era uma nota que trazia meio um pouco aquele universo do Senhor dos Anéis, e eu acho que é muito bom, muito boa essa descrição dessa informação do cheiro do musgo de carvalho. Aí o Tiago está trazendo aqui, ó, seco e empoeirado, interessante descrição também, tá? Eu estou até com a fita aqui. Brite Patinhas, trabalho com perfume para pet, será que posso usar? Eu não sei te responder, porque como as referências que eu estou usando são todas para uso humano, todos os limites que eu vou comentar aqui são todos dentro desse contexto, então eu não vou saber te responder, tá? Você vai ter que pesquisar aí referências específicas do mundo pet para ver se tem algum estudo fazendo uso desse tipo de matéria-prima em animais, tá bom? Mas eu realmente não vou saber te dizer. Tem animais que são mais sensíveis a matérias-primas aromáticas, eu sei disso dos óleos essenciais, eu sei que gatos, por exemplo, têm uma sensibilidade muito grande a óleo essencial, mas eu não vou saber te responder especificamente do musgo de carvalho. Uma curiosidade interessante, histórica, continuando aí o aspecto da perfumaria, eu comentei desse aroma, ele tem inclusive um lado meio morno, um lado meio quente, pegando aí o que o Thiago comentou, desse lado seco, essa coisa meio de floresta, é muito interessante, tá? E ele tem um lado sensual que é difícil de descrever, você normalmente percebe isso quando ele está numa composição. Musgo de carvalho é uma nota classicamente importantíssima em duas famílias de perfume, Fougère e, de maneira ainda mais importante, no perfume Chypre. Quando a gente fala de perfume Chypre, até fez mais ou menos um mês que eu estava dando essa aula de Chypre, a gente vê que o musgo de carvalho, ele, dentro do contexto do mundo olfativo do Chypre, ele já era usado muito antes que o Coty tivesse feito o Chypre dele de 1917, que acabou se tornando um grande precursor do Chypre hoje. Mas a Eau de Chypre já era muito conhecida em séculos anteriores, e muitas dessas formulações tinham o musgo de carvalho. O próprio musgo de carvalho era usado em pó para perfumar peruca. Ali mais ou menos na época da Renascença, se eu não estiver enganado, a data precisa eu não vou me lembrar, mas já era usado para isso também. E ele foi então, ele foi um bloco construtor muito importante na história do Chypre, e realmente quando a gente estuda Fougère e Chypre, o que eu já consegui notar? O musgo de carvalho, às vezes a presença dele é mais sutil, até porque a gente tem que trabalhar com uma concentração bem baixa, mas ele está ali, ele está marcando o lugar dele ali, e quando a gente não tem ele, o que eu já comentei com o pessoal foi que parece que o perfume fica mais adulto, parece que ele fica mais, ele tem uma presença mais marcante quando a gente coloca o musgo de carvalho. É uma das coisas que eu observei do ponto de vista prático, tá? O Thiago está comentando aqui, até uma resposta para Brite Patinhas aqui, que tem um livro da Laszlo que aborda aromaterapia para animais. Eu tenho esse livro.
Realmente, mas eu não lembro se tem o Musgo de Carvalho descrito nele. Mas é um livro bom mesmo para poder consultar, viu? Porque se tiver a informação, vai estar bem descrita lá. É um livro muito bom. Quando a minha cachorrinha estava viva, eu tratei ela um pouquinho com óleo essencial e a minha grande referência era esse livro que você está falando aí. Deixa eu ver o que a Nazaré está falando. Ela sonhou que estava arrancando e raspando um tronco bem verde pistache. Seria meu sonho esse musgo? Nazaré, é só você que vai poder dizer isso, né, querida? Mas eu acredito que o musgo te ajudasse a construir essa imagem com certeza, tá? Ainda mais com esses elementos que você trouxe aqui. Usado com parcimônia, porque eu já vou falar disso. Então, perfumisticamente, a gente vai ter esse universo que não adianta eu ficar falando, você vai precisar em algum dado momento conhecer o cheiro do musgo de carvalho. O musgo de carvalho ele está se tornando um pouco o que certas matérias-primas se tornaram, como por exemplo o civeta original, o almíscar original, aquele tipo de nota que a gente não está usando tanto mais, mas que em um dado momento seria interessante pelo menos conhecer o cheiro, porque a restrição dele já é bem alta e já tem várias pessoas que já não usam mais o musgo de carvalho. Eu vou falar de alternativas para o uso dele também. O musgo de carvalho, então, enquanto ele é associado, eu vou colocar minha luva aqui, tá? Ele é associado bem a essa ideia de trazer essas imagens que eu falei, de casca de madeira, de chão de floresta, aquela coisa das folhas que caem no chão da floresta, e esse cheiro que ele vai trazer. Dentro do chipre ele é maravilhoso, quando você coloca, por exemplo, junto com a bergamota, porque ela vai trazer um contraste belíssimo com esse lado meio quente, meio morno, do musgo de carvalho, fica lindo. Bom, gente, aqui é para vocês entenderem como que é o musgo de carvalho. O inominável está aqui nas minhas mãos. Eu estou de luva exatamente para poder não correr nenhum risco dele cair na minha pele, porque ele tem atranol e cloroatranol, que eu vou falar disso. Eu quero que vocês vejam, Vocês conseguem ver aí? Falem para mim se vocês estão vendo. Ele é um verde escuro, ele lembra a cor da óleo resina de alecrim um pouquinho. Olha só, viscoso, tá vendo? Ó? Lindo, maravilhoso. Falem para mim se vocês estão vendo direito esse musgo aí. Eu acredito que sim, mas falem aí para mim. Ó, olha que coisa perigosíssimamente maravilhosa. Dá até medo de chegar perto. Mas, e aí, ó. Nossa, o cheiro é divino, misericórdia. Muito magnífico, muito maravilhoso. O cheiro é lindo, lindo. E o Tiago está falando uma coisa aí que é muito interessante, que um pouquinho dura uma vida, porque a gente usa muito pouco mesmo. A solução é muito diluída que a gente tem que trabalhar. Brit, não parece vetiver não tem nada a ver com vetiver, tá? A gente entende que são elementos que às vezes a gente fala de vetiver, também no vetiver, mas não tem absolutamente nada a ver com vetiver. Nadíssima mesmo, tá? O musgo de carvalho, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não. Falando de segurança, o musgo de carvalho, ele então é um alergênico potente devido à presença de duas moléculas extremamente alergênicas, que são o atranol e o cloroatranol. Exatamente por causa dessas duas moléculas, a gente vai ter uma recomendação da IFRA, que está lá na ficha do musgo de carvalho, que o musgo de carvalho, para ser usado na perfumaria, categoria de perfumes alcoólicos, que é o nosso objetivo aqui, ele é usado, pasmem, se você ainda não sabia disso, até 0,1% no perfume finalizado. Ou seja, é muito pouco. Dentro do que o Robert Tisserand considera de 3 categorias de risco, ele vai ter o alto risco, que vai de 0 a 0,1, e é exatamente onde o musgo de carvalho está. Alto risco de alergenicidade por causa dessas moléculas. Aí a IFRA vai colocar lá nas informações que exatamente o risco é de sensibilização dérmica
E a molécula, a matéria-prima, ela precisa ter os níveis de atranol e cloroatranol em até 100 ppm, ou seja, partes por milhão, para que esse produto possa ser comercializado. Aí o fabricante ele tem que garantir essa quantidade aí de atranol e cloroatranol para garantir que ele está adequado ao musgo de carvalho que a IFRA considera adequado. Nada mais correto se a gente tem uma substância com um risco tão grande. Esse meu aqui você vê, quando você lê sobre a cromatografia, que ele está aqui com o atranol e o cloroatranol, está escrito aqui. Tem um outro que é apavorante, que é o ácido úsnico. Ácido úsnico, ele também está presente na composição do musgo de carvalho. Quando eu estava começando meu doutorado, eu ia trabalhar com ácido úsnico, e aí a gente ficou sabendo que ele, para uso oral, que era o que era um tratamento específico lá, não era uso oral, era uso intravenoso, mas aí eu descobri um tanto de informação sobre ele, e aí o projeto teve que mudar todo. O ácido úsnico também está presente aqui. Mas então, esse tipo de matéria-prima, ele vai ser, esse meu aqui é da Macedônia, aliás, a Macedônia é uma das regiões onde ele cresce, a ex-Iugoslávia também, a França e o Marrocos são outras regiões. Esse aqui, o mais comum, na verdade, é o que eu já via da Macedônia. No Brasil, a gente praticamente só tem um fornecedor que eu encontrei, eu acho que tem dois, deixa eu ver, 2 ou 3, mas um deles saiu do mercado, eu acho. Bem poucas opções de fornecedor que a gente tem aqui. Esse frasco é o que eu tenho, que é o de 10 ml, ele está em torno de uns R$120 atualmente, não é uma matéria-prima tão cara comparado com outras. O que eu acho lamentável, eu não sei se quem está vendo aí vai concordar comigo, mas eu acho que sim, é que o musgo de carvalho não seja vendido a 10%, porque é pedir para jogar fora o material. Já vou falar a verdade. Você comprar um negocinho de 10 ml de musgo de carvalho, se você não vai ter uma produção expressiva, é praticamente pedir para esperar o tempo passar com ele ali. Por isso seria muito interessante que os fornecedores tivessem essa sensibilidade para oferecer opções diluídas, que eu já vi, por exemplo, fora do Brasil, porque seria muito mais fácil de trabalhar, tanto em termos de segurança mesmo, quanto em possibilidade de você não perder tanto material. Tá? O Thiago está comentando aqui que muitos não usam porque utilizam a alternativa sintética para evitar dor de cabeça. Pode ser isso também. Mas é assim, um dos motivos, eu não sabia disso da dor de cabeça, porque eu, pelo menos, nunca passei por isso com o musgo de carvalho. Eu não sabia que era uma questão, confesso para você. O que eu sempre soube era mesmo esse grande risco de alergia, e aí a gente pensaria em versões alternativas, eu vou comentar inclusive daqui a pouco. Mas o ponto que a gente precisa destacar aí é esse: você deve conhecer sim o cheiro, mas esteja ciente disso, de que talvez seja até interessante comprar com outras pessoas e dividir ou fazer uma solução e conhecer, porque é uma molécula que vai, uma matéria-prima, perdão, que vale a pena conhecer. Ô Thiago, agora que eu entendi, a dor de cabeça não é literal. Fui eu que não entendi, desculpa. Eu achei que era dor de cabeça, porque como eu falei de dor de cabeça no início, eu achei que era literalmente a dor de cabeça, perdão. Mas não deixa de ser uma dor de cabeça, né? Essa preocupação com a segurança e respeitar os limites de uso. Para uma matéria-prima como essa, a gente tem que ter atenção extra, já que o limite é tão baixo, o limite da matéria-prima pura. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu estou esquecendo antes da gente seguir para o ponto que eu queria. Quando você usa musgo de carvalho numa construção olfativa, ele vai ser muito conhecido por trazer, além desses elementos que a gente mencionou, a gente falou um pouco do odor em si, mas o efeito do musgo de carvalho, eu tinha comentado para você que ele trazia um lado sensual, um lado adulto para esse perfume. Adulto foi a melhor palavra que eu encontrei.
eu ainda não consegui elaborar uma outra. Ele traz riqueza para essa composição, ele traz uma complexidade interessante que você consegue perceber quando ele não está. Você só conseguiria entender isso mesmo na prática, porque às vezes fica difícil de a gente colocar em palavras uma coisa que é da esfera da sensação, mas você vai perceber isso, que ele, quando está presente, ele tem um efeito que é inegável. E é o que todo mundo fala. A gente, infelizmente, lida com o fato dele ser muito limitado, mas a gente tem que lidar com o pesar de que nunca vai se igualar ao musgo de carvalho, o original. Nunca vai se igualar porque é um cheiro único, embora a gente tenha alternativas no mercado que vão ajudar a gente a não sofrer tanto. E eu vou comentar com vocês que a gente tem, por exemplo, uma base, a que eu conheço que vende aqui no Brasil é da Givaudan, uma reconstituição de musgo de carvalho que vai tentar trazer o elemento olfativo sem ter a questão da restrição devido a essas moléculas. A gente tem essa opção como uma alternativa ao musgo de carvalho. Quando a gente vai comprar o musgo de carvalho, musgo mesmo de carvalho, absoluto musgo de carvalho, é muito interessante que a gente pergunte para o fornecedor, porque tem alguns que não colocam, se esse musgo de carvalho ele respeita a condição lá das ppms do atranol e do cloroatranol. É interessante porque são moléculas realmente para se preocupar. Aí fica isso de dica já para você quando você for comprar. Tá? Mas de alternativas para o musgo de carvalho, eu preciso chorar, preciso me desesperar? Não, você não precisa. Porque primeiro a gente tem essa base, essa reconstituição de musgo de carvalho da Givaudan, que é a que eu conheço. Eu não a conheço olfativamente, porque o que eu tenho aqui é um outro substituto. E essa base existe, que você vai poder usar para fazer suas criações, e uma outra é uma molécula que eu, aliás, tenho aqui, uma molécula chamada Evernil, ou vendido também com o nome de Verimós. O que é interessante sobre o Evernil? Evernil é uma molécula que faz parte da constituição do absoluto de musgo de carvalho. Eu até peguei uma cromatografia, da cromatografia que eu estou usando de referência, o Evernil representava 37% do absoluto de musgo de carvalho, uma presença que não é para se ignorar. Então é uma molécula que faz parte da constituição olfativa do musgo de carvalho e ela é normalmente usada como substituto para ele nessas composições típicas que ele é usado. E o cheiro é muito interessante mesmo. Nunca vai ser musgo de carvalho, não espere que vai ser a mesma coisa. Inclusive, quando a gente fala de isolado, a gente destaca isso. A molécula ela vai trazer uma faceta do que é complexo. E o Evernil traz sim uma faceta de musgo de carvalho, pelo menos aqui na experiência. Eu até estava fazendo um teste essa semana dentro do Fougère. Eu peguei um arcabouço típico de Fougère e troquei o musgo de carvalho pelo Evernil e achei o efeito, aliás, muito interessante. O Evernil traz uma característica que ela é interessante nos perfumes, que ele traz um lado mais transparente para a composição. É como se a composição que você via ela de uma forma mais opaca ficasse um pouco mais translúcida. O Evernil trouxe esse efeito, trazendo essa nuance de musgo de carvalho. Evernil pode ser isolado natural, que eu já encontrei, mas não no Brasil, e pode ser químico aromático. A gente tem no Brasil Evernil e tem a reconstituição de musgo de carvalho que eu mencionei, e tem o musgo de carvalho original também. A gente tem essas três opções que são bem interessantes. Eu ouvi falar, inclusive, porque vocês viram que é um verde bem intenso, aqui eu não conheci, mas eu sei que tem, inclusive, o absoluto, que ele é descolorido, porque tem um processo que dá para poder tirar o pigmento. Eu não acho legal, eu gosto da cor original do negócio mesmo, mas se caso é uma coisa que te interesse, é algo que dá para pesquisar. Tudo bem até aqui?
Tiago, foi ótimo o Tiago trazer a experiência dele, que ele já usou Veramose e gostou muito. Tiago, você acredita que foi uma coisa que me surpreendeu? Quando eu comprei eu chamo ele de Evernil, mas está aqui, Veramose escrito embaixo. Eu acho bonito esse Evernil, por causa do Evernia, né? Quando eu comprei e eu fiz a solução, nos primeiros dias eu não estava sentindo nada, nada mesmo. Mas aí depois, com o tempo, eu fui começando a perceber essa nuance mesmo de musgo de carvalho. Hoje, então, eu coloquei de manhã as duas fitas, ó. Essa aqui é Evernil, essa aqui é um musgo de carvalho a 1%. Claro que o cheiro é diferente mesmo. Mas no Evernil a gente consegue reconhecer uma faceta de musgo de carvalho. Eu recomendaria, se você... vamos ser franco aqui. Essa coisa do musgo de carvalho, às vezes a gente ter uma quantidade que vai durar uma eternidade, a gente pode até perder isso, e considerando todas essas questões de segurança, agora, Tiago, eu vou falar do jeito que você falou. Se você quer evitar dor de cabeça, vai para o Evernil ou para a base reconstituída já de uma vez, que a sua vida vai ficar mais fácil. Hoje em dia eu já penso mais assim. Claro que se você vai trabalhar com o musgo de carvalho, eu sei que são visões criativas diferentes que a gente trabalha. Quando a gente está falando do musgo de carvalho, que ele é do perfume, que ele é todo natural, 100% natural, aí não vai dar para eu usar a reconstituição nem o Evernil químico aromático. Seria interessante talvez pesquisar o Evernil isolado natural, que eu já encontrei fora do Brasil, ou então procurar mesmo as versões de musgo de carvalho que está explicitado que ele está respeitando aquele ppm de atranol e cloroatranol, aí está tranquilo. Se ele está dentro dessa dosagem respeitada, mesmo o musgo de carvalho natural você pode usar dentro do limite de 0,1%. Recomendo, se você está falando de musgo de carvalho ou musgo inominável de carvalho natural, faça uma solução a 0,5% ou 1%, que vai ser a melhor maneira de você trabalhar. Deixa eu só ver se essa luva vai me ajudar, se eu vou conseguir mexer aqui. Vou conseguir. O Tiago está falando que ele dá um peso no perfume. Exatamente, essa ideia ele traz riqueza, complexidade para o perfume, muito interessante. Gosto dele com o Cedramber e o Isoé Super. Eu não tenho Cedramber aqui, mas eu tenho o Isoé Super e eu imagino realmente que fica uma combinação muito interessante. Partilha excelente, aliás. Já fica de dica de acorde que eu trouxe algumas que eu vou falar daqui a pouco, mas aí o Tiago já está dando uma aqui. Natural 100% é uma proposta específica e fica lindo, realmente fica. Aí, assim, tem para todos os gostos, gente. A sua visão criativa você pode definir, é você quem decide a sua visão criativa. Se você vai trabalhar com o natural usando complexos apenas, se você vai inserir o isolado natural, se você vai inserir algum químico aromático, mantendo uma base natural, a visão criativa é de quem cria mesmo. Daí a gente mostrar opções para você entender a realidade da coisa e fazer as suas decisões de forma mais assertiva. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Não me esqueci. Vamos só vamos recapitular alguns pontos aqui para eu poder falar da parte final, que eu sei que é uma parte que empolga, que é a parte da ideia de acordes. Eu trouxe algumas ideias de acorde com o musgo de carvalho, que você, inclusive, vai poder testar com o Evernil, se você considerar essa possibilidade de substituto para ele, em termos de uma molécula em si. Vamos recapitular? Eu comecei falando para você sobre a questão da segurança, as reações cutâneas mais comuns, com destaque para sensibilização ou alergia, que é o foco da conversa, porque o musgo de carvalho ele é categorizado como sendo de risco de alergia, principalmente. Aliás, vale destacar que naquela lista de alergênicos que eu falei há alguns dias, o musgo de carvalho é presença lá, tanto na lista antiga quanto na nova. Na verdade, ele se manteve. O musgo de árvore também está lá, que é o Tree Moss.
Os limites dos dois são iguais, a 0101 para a categoria de perfumes alcoólicos. Depois eu comentei com você os aspectos perfumísticos do musgo de carvalho, que é uma nota de base com ação fixadora, uma nota com aroma agreste, seco, amadeirado, nuances terrosas, que traz muito aquela ideia de floresta, uma nota que traz riqueza, calor para uma composição, traz peso, traz sensualidade, sofisticação, é uma nota muito bacana para isso. E eu estava comentando agora sobre as possibilidades de substituição do musgo de carvalho, porque essa restrição já é bem grande, 0,1% é um limite bem baixo, e na questão da gente trabalhar com cada vez mais segurança, pode ser uma opção sua, até mesmo por alguma eventual dificuldade de acesso ao musgo de carvalho, considerar opções como a reconstituição, a base, e o Evernil ou Veramos, que é uma molécula que faz parte da composição do musgo de carvalho, o que deixa a gente mais tranquilo, porque alguma coisa do musgo de carvalho mesmo a gente está trazendo ali, com a vantagem de ser uma molécula específica e toda a vantagem que esse lado traz. Mas, seja usando o musgo de carvalho natural, seja usando um substituto, é um tipo de nota que na paleta é muito interessante de se ter, principalmente para quando a gente fala de Fougère e Chypre, duas famílias clássicas que usam essa nota. Daí eu trouxe acordes, inspirações de acorde com o musgo de carvalho. Eu vou aproveitar, para quem trabalha com químico aromático, eu vou simplesmente aproveitar a ideia que o Thiago falou agora há pouco, que ou o Evernil, ou o musgo de carvalho, vamos abrir esse leque, com o Cedramber e o Isoé Super. Lembrando que Cedramber e Isoé Super são químicos aromáticos. Se na sua visão criativa você vai trabalhar com 100% natural, é só desconsiderar o exemplo. O próximo exemplo é um que eu acho muito maravilhoso, porque pega inclusive uma nota daqui do nosso país. Eu vou sugerir você combinar copaíba com musgo de carvalho ou Evernil, porque a copaíba tem ali uns negócios ali na copaíba, umas nuances ali que ficam realmente muito especiais com o musgo de carvalho, não deixa de experimentar. Estou falando da copaíba comum, a copaíba destilada, não estou falando da defumada, embora você possa experimentar também se quiser. O próximo acorde é um que eu já testei a combinação, eu li em algum lugar, não lembro mais onde, saí correndo para anotar no meu caderno de ideias, e aí depois experimentei, não é um acorde que eu ainda finalizei, mas eu já vi que tem alguma coisa legal para surgir daí. Então ele usa moléculas, ele usa vanilina, ele usa cumarina, usa o óleo essencial de rosewood, que é um óleo muito gostoso, e o musgo de carvalho. Então o primeiro, recapitulando, copaíba e musgo de carvalho. Segundo, vanilina, cumarina, rosewood e musgo de carvalho. Esse é mais complexo, tem 4 notas mesmo. Fica muito interessante. E inclusive lembra o mundo do Fougère, lembra muito, até o linalol do rosewood vem ajudar nesse sentido. O meu outro acorde, ele é uma ideia de floresta mesmo, porque ele mistura musgo de carvalho com patchouli e cipreste. Teve uma vez que eu fiz um acorde de patchouli com cipreste, ficou extremamente gostoso, e quando a gente traz o musgo de carvalho para essa ideia, a gente meio que completa essa floresta mais ainda. O musgo de carvalho fica muito bom com coníferas, diga-se de passagem. Ok? O meu último acorde é um acorde que aproveita o fato de que o musgo de carvalho é conhecido por trazer mais riqueza para notas florais, ele deixa notas florais mais ricas. Daí a minha sugestão é o musgo de carvalho com a rosa damascena, que aliás vai ficar uma combinação muito bonita. Se você conhece os dois cheiros, você vai entender o que eu estou querendo dizer. E também com neroli, 2 florais que valem a pena experimentar aí, para você conhecer o efeito do musgo de carvalho nesse sentido.
Tudo bom? Deixa eu ver como que está o meu tempo. Sim, estamos nos encaminhando para os nossos finais. Vocês têm algum comentário que vocês querem fazer sobre essa nota? Se vocês tiverem, enquanto vocês escrevem aí, se vocês não escreverem, está tudo certo. Eu vou mostrar de novo aqui o inominável, tentar colocar um pouco mais perto para vocês verem o maravilhoso, realmente inesquecível Musgo de Carvalho, apesar de todos os pesares que a gente tem aí por causa das restrições dessa matéria-prima. Olha que maravilhoso. Ele é viscoso, mas ele tem ainda uma fluidez bacana que dá para trabalhar. Tem uns outros absolutos que são bem difíceis de trabalhar, mas ele tem essa facilidade. Nossa, é muito maravilhoso, gente. Eu queria que o telefone pudesse mandar para vocês o cheiro. E ele puro, assim, desse jeito. Deixa eu só fazer cair essa gotinha. Nossa, é muito magnífico. É espetacular. É o tipo de nota que é interessante, pelo menos, a gente saber como que é o cheiro, mesmo que a gente decida não trabalhar por causa da questão das restrições. Tô vendo aqui que a Sheila, acho que é você mesmo, né, Sheila? Chegou atrasada? Tem problema não, depois você assiste de novo. Bom, acho que vocês não estão com nenhuma dúvida, nenhum comentário aqui, tá tudo certo, vocês também já fizeram muito durante o tempo que a gente está aqui. Vou então me encaminhar para finalmente. É uma matéria-prima clássica, uma matéria-prima que, assim como outras, como o próprio hidroxicitronelal, foram ficando mais restritos ao longo do tempo, outras, infelizmente, vão acabar sendo. A gente ainda consegue trabalhar com o musgo de carvalho na paleta. Só toma cuidado quando você for comprar para ver lá se o fornecedor está respeitando os limites de atranol de acordo com o que a IFRA pede. Mas isso estando ok, pode usar o musgo de carvalho, limite de 0,1, trabalha com ele de 0,5 a 1%, que aí você vai conseguir trabalhar. O fato dele estar bem diluído não vai impedir a potência do cheiro, porque o cheiro dele faz presença. Que bom que você gostou das sugestões, Tiago. Rowood é riquíssimo em linalol, aliás. Mas ele não é linalol puro, então ele vai ter ali algumas coisas que vão ajudar ele a ficar mais rico, mais complexo. E junto com essas notas aí, ele ficou um efeito bem bonito. Tá bom, pessoal? Vejo vocês então na nossa próxima conversa perfumada. Como vocês sabem, eu aviso o tema. E para quem tem interesse em conhecer uma das famílias que o musgo de carvalho é elemento-chave, amanhã, se você tiver interesse, ainda dá para você se inscrever se você achar interessante. Vai ser uma aula vai ser focada em perfume Fougère, uma das famílias clássicas que o musgo de carvalho está ali como presença marcante. Ainda mais o Fougère, né? Com aquela ideia ali original do perfume especificamente. Vejo vocês então na próxima. Um ótimo fim de semana, aliás, muito perfumado, e a bientôt!